E aí, pessoal, fala comigo, pessoal que está estudando aí para os concursos internos da nossa gloriosa, amada, salve, salve, Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor instituição do mundo, não é só do Brasil não, é do mundo. É um grande prazer tê-los aqui com uma aula nova. A gente vai falar um pouquinho agora de convênios. Convênios, cara, convênios é uma das resoluções mais chatas e difíceis, complicada de aprender, mas com uma didática tranquila, olhando a legislação. Esse aqui vai ser um pouquinho mais longo esse vídeo, senão você não vai compreender. Cai no concurso? Cai. É fácil? Não, mas dá para a gente desenvolver com propriedade. E aí, né, nos próximos concursos, tanto do CFS, tanto do CASP, CASP não, né, EAP, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você não tem o material ainda com uma didática de um vídeo só, completinho, para você estar estudando aqui direto do seu computador, com todo o material de resumo, na descrição do vídeo eu falo para vocês como adquirir. Você vai colaborar com o canal, vai ajudar a gente a crescer e a gente vai estar trabalhando aí para vocês fazerem um excelente trabalho, uma excelente prova, beleza? Deus abençoe. Vamos parar as questões para você não perder tempo aqui. Não pode, a regra é não perder tempo, é trabalhar. Só para vocês terem uma ideia de como vai fazer as questões, no final do material tem as respostas, tem os gabaritos, e aí você vai dar uma olhadinha direitinho aí. Mas é a prova que caiu agora, recente, né, no EAP de 2024, o EAP 1 de terceiro sargento. O que a gente vai estudar, o que a gente vai aprender? E aí é necessário que você conheça as teorias. As teorias, a gente vai falar da legislação, essa legislação especificamente vai falar sobre plano de aplicação, plano de trabalho, o que é um plano de trabalho, né? O que é uma contrapartida, o que é um preposto, o que é um signatário. Essa questão foi até simples de terceiro sargento. Ela não foi uma questão complexa, não. Se você observar aqui, ó, todas as colunas são números diferentes, cara. Que questão bacana. Se você acertar qualquer... Ó, só essa aqui que repetiu, ó. 4, 4, 1 e 1, tá vendo? Então, a grande maioria aqui, ó, se você acertar qualquer coluna aqui, pô, já estava respondida a questão e não foi uma questão difícil. Já de primeiro sargento, beleza? A gente também caiu os conceitos principais no início da resolução. Você que não quer comprar material, que não vai aí, não tem importância, só de assistir você já está contribuindo para o canal crescer. Compartilhe, se inscreva, beleza? Faz aí com que a gente desenvolva aí um excelente trabalho. Se você ver somente a primeira parte, né, que é aberta aí para todo mundo, você vai perceber que já resolveria essa questão. Saber os conceitos principais dessa resolução já resolveria a questão de primeiro sargento. E também, se você observar as colunas tudo diferente aqui, ó, um dos conceitos já te daria uma resposta definitiva, principalmente nessa que todas são diferentes. Olha só que interessante. A pessoa que fez isso aqui não pensou em dificultar, apenas facilitar. Agora, quando fala na questão de legislação institucional, de convênio dos primeiros tenentes, aí judiaram. Aí judiaram. Pegaram diversas questões mais específicas de dentro da legislação, ok? Falando lá de alguns artigos interessantes. Primeiro que fala sobre cursos, né, sobre espaço, né, cessão de espaço para determinados eventos, aos órgãos das entidades públicas, aquilo tudo, né? Aí depois vai pegar uma outra parte que vai falar do ordenador de despesa e do preposto. Você vai ter que saber o que é o preposto, quando vai fazer, quando não vai fazer, tranquilo? Vai falar das publicações, olha só, em outra parte já, cara, no extrato de órgãos oficiais, né? E vai falar também de outras propostas que será de apoio financeiro na execução e acompanhamento de um projeto executivo. Vai falar sobre o projeto básico e sobre o projeto executivo. A gente vai separar o que é cada um deles aí para você entender. E essa questão, ela foi nível dificílima, quase impossível de fazer aí para os tenentão, sem descobrir a matéria, sem entender a matéria, você não conseguiria resolver, porque tem que saber questão por questão, porque ó, apenas uma afirmativa está correta, não dá nem para eliminar, tem que analisar questão por questão. Então, apenas duas afirmativas estão corretas, apenas três.
E quando você estuda a questão, você vai perceber que palavrinhas, né, diferenciam, uma palavrinha diferencia na questão, no terceiro item, e depois o conceito foi trocado no quarto item. A gente vai perceber isso daí. Beleza? Sem mais delongas, só mostrei para vocês que realmente cai na prova e pode cair agora e vai cair com certeza na segunda parte dessa prova aí. E eu quero que vocês entendam um pouquinho da Resolução 4234 de 11 de dezembro de 2012 e vai falar sobre as competências, beleza? Procedimento de competência para propor, proposição vem de propor, para formalização, formalizar, para celebrar, né, duas pessoas aí celebrarem, para executar, para prestar contas. Olha o que vai fazer essa legislação. Vai mostrar quem pode assinar, competência, quem pode propor, beleza? Quem vai formalizar, como que vai ser a formalização? Quem vai celebrar o convênio? Como que vai ser executado esse convênio? Quem vai prestar contas? Como que vai ser a prestação de contas de convênios e outros instrumentos congêneres, outros instrumentos, né, que são semelhantes, convênios, né, congêneres, semelhantes aos convênios, no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, a mais top polícia do universo, da mundial, das galáxias. E é isso aí que a gente vai trabalhar. E aí lá em cima a gente vai ter essa palavrinha-chave que vai falar o seguinte: considerando, na hora que ele falar assim, ó, considerando, e aí vai introduzir a lei, ó, fortalecer procedimentos, né? Então, qual que é a ideia? Considerando que eu preciso de fortalecer os procedimentos para os convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. Vamos combinar um negocinho agora. Toda vez que eu for falar convênios e colocar 3 pontinhos, é porque vai sempre repetir esse termo todinho, ó. Convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. Essa é entender. Essa é a escrita que a gente vai mostrar para vocês. Que vai interessar ao público em geral. Então eu quero fortalecer esses procedimentos de interesse público. Essa é a ideia. E também considerando que a descentralização administrativa e a delegação de competência possibilita uma flexibilidade nas decisões. Por exemplo, só para vocês terem ideia, o que fala essa partezinha para vocês entenderem aqui. Se eu pegar somente o comandante-geral, a maior autoridade da corporação, para ele assinar todos os convênios, imagine o batalhão lá em Teófilo Otoni. Aí ele fez um convêniozinho, opa, comandante-geral vai ter que assinar. Não, só. Flexibiliza, delega a competência. Então, o comandante lá do batalhão de Teófilo Otoni vai poder assinar também convênio. Então, essa flexibilidade de decisão que a legislação vai falar. Aqui, cara, eu vou tentar te mostrar como que funciona as regras da legislação. Você entendendo isso, depois fica fácil de você estudar e aprender. Se você ficar tentando ler e não entender o que tem os termos, o estudo fica vazio. Tem gente que fica estudando igual um doido aí, mas não consegue aprender. E aqui a ideia é que você aprenda, entenda a legislação. Tudo bem? Continuando. Considerando que a proximidade de comandantes, tanto os intermediários e de execução, o que é comandante de intermediário e execução? A polícia divide em nível estratégico, tático e operacional. Beleza? Esse aqui é o comando geral, nível superior. Nível intermediário é o UDI, Unidade de Direção Intermediária, onde ficam as diretorias e as RSPMs. E de execução ou operacional, aqui vai ficar o quê? Os centros, os batalhões. Então, em cima, comando geral, embaixo, diretorias e RPM, né? E mais abaixo, os centros e os batalhões. Tranquilo? Então, quando eu tenho que a proximidade disso gera melhor condição de decidir,
eu crio essa legislação para isso, tranquilamente. Nível superior, intermediário e de execução. Tranquilo? Então isso, essa proximidade do local, faz com que em qualquer nível de comandamento eu tenha melhores condições de decidir. Letra D. Os ajustes e procedimentos internos. Aí eu vou de novo lá. Ó. Considerando que eu preciso de ajustar os procedimentos internos para as exigências do Tribunal de Contas do Estado. Então eu crio essa norma novamente para, né? Eu nem falei da norma, né? Desculpa aí. Mas é a resolução 4234. 4234. Então essa resolução vai falar de novo, considerando que eu preciso de ajustar os procedimentos internos para atender quem? O Tribunal de Contas. Se você não atender o Tribunal de Contas, se você for contra o Tribunal de Contas, vem a naba, lau, e aí, meu amigo, já era. A naba voadora já era. Então, também, essa resolução, ela vai adequar o procedimento para atender essa exigência do Tribunal de Contas. Considerando de novo comigo, a grande relevância, a cooperação depende fundamentalmente de uma só fonte. Peraí, então, se eu não fizer normas novas, vai sempre depender da fonte do Estado, de uma só fonte. Quando eu crio convênios, acordos, ajustes, instrumentos congêneres, eu consigo buscar outras normas. Eu consigo trazer para o Estado recursos do governo federal. Né? Eu consigo trazer parcerias privadas para cá. E aí eu aumento a possibilidade da fonte de arrecadação. Entendeu para que a gente está construindo essa norma? Então vamos lá. Considerando de novo que eu preciso de ampliar a capacidade e aumentar os recursos orçamentários de outras fontes, basicamente a mesma explicação da anterior. E considerando ainda que a norma reguladora prática e atual é difícil, ó, com muitas dificuldades, da complexidade jurídica e vasta legislações. Só para vocês terem uma ideia, a própria base daqui, se você pegar a lei, essa resolução, ela traz ali mais de 50 normas como base para a construção dessa resolução. Então a resolução pegou esse monte de norma, as normas de todos os universos, de todas as galáxias do mundo e colocou em um só local, que é essa resolução que a gente está estudando. Beleza? Continuando. E aí a gente já entra na norma rasgando a naba voadora. Vamos lá. Artigo 1º das disposições gerais. As parcerias. O que são parcerias? Quem faz? Administração pública, tanto federal, estadual e municipal. Então, os 3 níveis de administração pública. E também você pode fazer uma parceria com entidade privada. Parceria com a Gloriosa. Com a Gloriosa. Então, pode ser no âmbito federal, estadual e municipal. Beleza? E a privada também, com a Gloriosa. Para que eu faço parceria? Para a realização de projetos ou eventos que impliquem em transferência voluntária de recurso financeiro e não financeiro por meio de convênio, 3 pontinhos. Só lembrando, convênios, 3 pontinhos, vai lembrar, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneros. Então, qualquer parte de convênio, de parceria, é isso aí. Então, o artigo 1º fala o seguinte, ó, se a gente quiser fazer projetos ou eventos, eu posso fazer através de convênio, com tranquilidade, sem precisar de fazer aqueles outros procedimentos licitatórios aí nas resoluções de licitação. Artigo 2º. A técnica jurídica das unidades, beleza? O que vai ter nessa técnica jurídica? Ela tem que ter os conceitos embasados aonde? No direito administrativo, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, tudo aquilo lá, moralidade, tudo aquilo que traz a base no direito administrativo e também na legislação em vigor. Tem várias legislações, mais de 50, que tem que ser observado e sempre vai estar atualizando, sempre vai estar revogando uma, publicando outra, melhorando a legislação. Então, falando o seguinte, ó, então toda a juridicidade dessa legislação tem a base no direito administrativo em legislação em vigor. Artigo 3º, terceiro artigo. Para fins dessa resolução, considera-se, fala dos conceitos.
Já caiu na prova, eu mostrei para vocês. Então vamos lá no conceito. A administração é um órgão ou entidade, né? A administração, de maneira geral, é um órgão ou entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua. Por isso que eu falo, ó, a administração fez isso, a administração foi aquilo. É um órgão da administração pública. É ela que executa. Beleza? Essa administração, ela vai ser pública, e aí o segundo conceito vai falar diretamente da administração pública, beleza? E essa administração pública, ela é direta ou indireta. A direta, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e a indireta do direito privado sobre controle do poder público e das fundações. Então, tem algumas instituições colocadas, firmadas sobre o direito privado, mas está sobre o poder da administração pública, está sobre a fundação, é uma autarquia, é outro tipo de coisa que não é uma administração pública direta. Mostrando isso daí. Então, a administração pública pode ser direta ou indireta, ok? Aí é uma fundação. Está vinculada à administração pública? Tá. Então, ela é uma administração pública indireta. Autorização de uso. O que é uma autorização? Olha a diferença. Eu gosto muito quando tem essas palavras que tem diferençazinha. Autorizar, ceder. Cessão de uso, autorização de uso. A autorização, ela é uma situação negocial, unilateral, apenas um lado, a administração pública. Ela é discricionária, ela pode acontecer pela vontade do gestor. Precária, ela é transitória, é revogável, pode cair a qualquer momento. Quando é solicitada a administração, né, de atividade sobre um bem comum. Então, há uma solicitação para a administração para usar o bem comum, para fazer uma atividade sobre aquele bem comum. Então, uma autorização de uso. Já a cessão de uso é uma transferência. Opa, o primeiro fala sobre uso, sobre solicitar aquele bem comum. Ela pode cair a qualquer momento, ela é discricionária unilateral. O segundo já fala em que, quando é ceder, é transferência gratuita da posse de um bem público de um órgão para o outro. Tá vendo aí? Agora eu tenho um órgão para o outro, uma transferência de um bem público. É um ato de colaboração entre repartições públicas. Pô, os dois são públicos, eu estou fazendo o quê? Uma colaboração. Eu assino um termo de cessão de uso. O termo é cessão de uso. Então, palavra-chave de cessão de uso é transferência gratuita. Palavra-chave de autorização, beleza? Ela é uma situação negocial, unilateral, precária. Tranquilo? Comodato. O que é um comodato? Um comodato é um empréstimo gratuito de um particular para a administração. Pode ser um móvel, pode ser um imóvel, para ser usado temporariamente e depois restituído. Exemplo, pô, chegou numa determinada cidade, não tem batalhão, ou não tem um quartel de polícia pequenininho, pode ser uma companhia, um pelotão, né? Pode ser um subdestacamento. Chegando lá, alguém no particular vai falar o seguinte: não pode usar isso daí. Assina um termo de comodato para usar temporariamente. E depois que for passado aquele período, né, de assinaturas, ao período que foi da vigência, devolve, vai ser restituído. Compra. Compra é tranquilo. É aquisição remunerada de um bem. É o pagamento. Você vai pegar dinheiro e vai colocar na conta de alguém, e alguém vai entregar, né, um móvel, um bem ou um serviço. Bacaninha. Continuando. Concedente. Opa! A gente vai ter 3 figuras importantes na resolução de convênio. Concedente é quem concede, beleza? Convenente é quem recebe e interveniente é quem presta algum tipo de situação dentro disso daí. Os mais importantes, concedente e convenente. Quem concede é o cara que faz a transferência de recurso financeiro ou descentraliza crédito. Recurso financeiro é o final, é o dinheiro. Descentralizar crédito é autorizar a efetuar alguma coisa, que normalmente vai ser uma licitação. Então,
Quem autoriza, quem faz essa autorização de crédito orçamentário, ela vai ser destinada para executar o convênio. Então, quem concede, quem faz a transferência de recurso financeiro ou de autorização de crédito, beleza? Se chama concedente. Observe isso daí. Concessão de serviço público é a delegação da prestação de tais serviços à pessoa ou consórcio. Então, quando vai passar para alguém fazer aquele determinado serviço, normalmente é por meio de licitação, isso é uma concessão de serviço público, tranquilo. Muito normal você falar assim, a concessionária ganhou para fazer a cobrança de pedágio da via. Opa! Então foi concedido pelo Estado aquela exploração econômica daquela via lá. Isso se chama concessão de serviço público, que delegou, que era o Estado que poderia fazer, para um particular. Contrato. Contrato é importante, ó, acordo de vontades, livremente entre as partes, beleza? Gera direitos e obrigações recíprocos. Então você faz um contrato. Os dois estão livres para colocar as cláusulas que quiser. É um ato negocial, ok? Gerando obrigações. Ah, eu não quero isso. Opa, então não assina. Não tem necessidade de assinar isso daí. Mas se assinou, você tem que cumprir aquele contrato. Convenente, recebimento de recurso, é o órgão da administração que recebe da administração federal, do estado, do município, e pactua a execução do programa. Programa é aquilo que é desenvolvido frequentemente. Projeto. Projeto tem um início, meio e um fim, né? Atividade. Atividade é aquilo que é feito todos os dias, aquilo diariamente, que é feito pela administração pública. Ou evento mediante a celebração de um convênio, que contrata terceiro para a execução. Então, pode celebrar um convênio, a conveniente pode contratar um terceiro para execução. Convênio é um acordo firmado por entidades públicas de qualquer espécie ou com particulares, beleza? Administração pública e particular, que tem um interesse comum e tem os partícipes. Enquanto você tem no contrato as partes, no convênio você tem partícipes e cai direto isso nas provas. O pessoal adora fazer essa pegadinha. Quando você tem contrato, partes, quando você tem convênio, partícipes. Os dois têm interesses comuns, partícipes. Tranquilo? Crédito financeiro é o recurso final, é para pagar as despesas, é para pagar. É assim que funciona, ó. Eu tenho um crédito orçamentário que vai fazer uma despesa. O crédito vai ser o quê? Ele vai ser, para realizar uma despesa, passa pelas etapas da despesa, pelas fases de despesa, que é empenho, liquidação e pagamento. O empenho é uma autorização para você fazer uma licitação. A liquidação é para você receber o material e fazer a conferência e autorizar no CIAF para liberar aquilo dali. E o pagamento é pegar o dinheiro lá na diretoria de finanças e entregar para o fornecedor. Ok? Então, crédito financeiro é dinheiro, recurso, pagamento. É a última etapa da despesa, junto ao credor. Crédito orçamentário é a autorização. Por que autorização? Você tira do Estado, de determinado caixa único, coloca para aquela entidade, falando da entidade, pode realizar a licitação. Por isso que é autorização. E aí faz a execução. Então você tirou lá da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para realização das despesas. Cronograma, gente, lembra de período, cronograma. Lembra de passo a passo, é o cronograma de cada repasse. Quando você fala em cronograma de desembolso, é o período, é a etapa que vai desembolsar, vai entregar. Ou da contrapartida. O que é uma contrapartida? Quando você vai fechar um convênio, eu tenho o concedente que paga a maior parte. Vamos dar um exemplo. Instituição A vai pagar 1 milhão para a instituição B. A instituição B foi exigida da A que ela pague 10%. Então, enquanto uma paga 1 milhão, a outra vai pagar 100 mil. Essa que vai, a conveniente, que vai pagar aí 100 mil, ela está pagando uma contrapartida, que pode ser em dinheiro ou pode ser com serviços, com outras situações. Aí já é uma discussão mais para frente. Imprensa oficial é um órgão que divulga todos os atos da administração pública.
é aquele diário oficial. Então, a imprensa oficial ele vai fazer uma divulgação da administração pública para conhecimento, para dar publicidade aos atos da administração pública.